Olá! Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da crítica textual. E como eu mencionei no vídeo anterior, eu vou trabalhar aqui agora com um jogo de palavras que vai permitir que você compreenda um pouco melhor quais são as premissas, ou o que está por trás, tanto da teoria crítica ou teoria eclética, quanto da teoria do texto majoritário. Esse jogo de palavras usa os adjetivos inspirado e preservado. A primeira forma de nós arranjarmos estas palavras é a seguinte: o Novo Testamento foi inspirado por Deus, e por ter sido inspirado por Deus, ele também foi preservado pela providência divina. Realmente, não faria sentido crer que Deus dirigiu uma revelação escrita à humanidade e que ele não fez qualquer esforço e que ele então não tenha se preocupado em também preservar o texto dessa revelação. Em suma, parece que é mesmo mais lógico crer que se o texto foi inspirado, ele também foi preservado. Senão, a própria atividade de inspiração perderia o seu sentido. Essa é uma premissa teológica, é uma premissa espiritual com a qual você pode se aproximar então da crítica textual. E como essa pressuposição teológica vai trabalhar na construção da crítica textual? Se nós cremos então na preservação do texto, nós precisamos buscar as evidências dessa preservação em dados concretos, em dados objetivos. Ou seja, nós precisamos de critérios objetivos para nos aproximarmos do texto do Novo Testamento. E esses critérios objetivos, então, vão considerar as evidências existentes. E é por isso que apenas a teoria do texto majoritário permite uma aproximação objetiva e que considere as evidências existentes a respeito do texto do Novo Testamento. Isso não significa que uma pessoa que use uma Bíblia que tenha o Novo Testamento traduzido a partir do texto crítico ou do texto eclético não creia na inspiração e talvez até na preservação do texto do Novo Testamento. Isso só significa que uma pessoa que crê nessas coisas, na inspiração e na preservação, e usa uma Bíblia que tem uma tradução do Novo Testamento crítico ou eclético, simplesmente está utilizando uma Bíblia que não condiz, ou um Novo Testamento mais especificamente, que não condiz com aquilo que ela crê. Mas eu estava falando aqui de cristãos comuns, como você e eu. Quando nós começamos a falar de acadêmicos, quer dizer, de eruditos, aqueles que são responsáveis pela edição e pela defesa do texto crítico ou do texto eclético, aí a coisa já começa a mudar um pouquinho de figura. O que a teoria crítica ou eclética, que é aquela que predomina na academia, nas faculdades de teologia, e é aquela também que está por trás do texto do Novo Testamento, que você encontra traduzido na maior parte das edições da Bíblia que estão por aí. Então, o que essa teoria crítica ou eclética nos diz é que, em razão das muitas divergências existentes entre os manuscritos gregos do Novo Testamento, o Novo Testamento não foi preservado. Se ele não foi preservado, então é preciso reconstruir o texto a partir de critérios subjetivos. E é importante aqui lembrar de uma coisa que eu já mencionei no vídeo anterior, que o texto crítico ou eclético tem uma ligação muito forte com o liberalismo teológico. Aliás, os dois surgiram no mesmo momento histórico, no século XIX. E é mesmo difícil pensar que uma coisa não está ligada à outra, que uma coisa até não decorre da outra. Ou seja, que o texto crítico, a construção de um texto crítico, não decorra do chamado liberalismo teológico. Só para relembrar, o liberalismo teológico nos diz que a Bíblia é um livro qualquer, ou deve ser estudada e interpretada como um livro qualquer. E o que está por trás dessa afirmação é a compreensão de que a Bíblia não teria sido inspirada por Deus. Então, se nós juntamos a teoria eclética com o liberalismo teológico, nós vamos ter o seguinte resultado. Nós já vimos que a teoria eclética nos diz que o Novo Testamento não foi preservado. E o liberalismo teológico, então, vai acrescentar e vai nos dizer o seguinte: se ele não foi preservado, isso é uma prova, uma evidência de que ele também não foi inspirado. Mas eu preciso esclarecer o seguinte:
Eu não disse que aqueles que defendem o texto crítico, especialmente na academia, né, ou aqueles que utilizam no dia a dia o Novo Testamento traduzido a partir do texto crítico, eu não falei aqui que essas pessoas necessariamente sejam liberais do ponto de vista teológico. Não. É possível que um acadêmico, um erudito, defenda aí o texto crítico e creia na inspiração das Escrituras. Não crê na preservação, mas crê na inspiração. E é possível que você, que nunca se deu ao trabalho de pensar sobre isso, nunca se preocupou com isso, utilize um Novo Testamento traduzido a partir da edição grega crítica e também creia na inspiração das Escrituras. O que eu estou querendo dizer, e é bom reforçar isso aqui para não ser mal compreendido, é que a teoria eclética nos diz que o texto do Novo Testamento não teria sido preservado. E exatamente por ele não ter sido preservado, é que ele precisaria ser reconstruído a partir de critérios subjetivos. Se você juntar isso com o que o liberalismo teológico defende, então os liberais, do ponto de vista teológico, vão afirmar que a ausência de preservação do texto do Novo Testamento seria exatamente a prova de que o Novo Testamento e as Escrituras em geral, não teria sido inspirado por Deus. Foi só isso que eu quis dizer. E agora então eu já tracei um panorama geral que vai nos permitir trabalhar com os adjetivos inspirado e preservado, fazendo todas as combinações possíveis aqui. Embora duas dessas combinações eu já tenha mencionado ao longo do vídeo aí para trás. A primeira situação, então, qual é? A primeira combinação é aquela que nos diz que se o Novo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo, então a providência divina também se encarregou de preservar o texto do Novo Testamento. Essa é a premissa que está por trás da teoria do texto majoritário. A gente já passou pelo outro extremo, que nos é dado pela união da teoria crítica com o liberalismo teológico. O texto não foi preservado e, por não ter sido preservado, ele também não teria sido inspirado. Eu vou trabalhar com uma terceira hipótese aqui, mas ela nem faz sentido, mas só para não perder a linha de raciocínio, não perder a argumentação. O texto não teria sido inspirado pelo Espírito Santo, mas ele teria sido preservado. E aí teria sido preservado pela providência divina. Não, mas por que Deus iria preservar um texto que ele não inspirou? Bom, essa afirmação não faz sentido, perceba. E agora nós vamos para a última hipótese, a última combinação possível, desses adjetivos, que é uma tentativa aí de fazer um meio termo. O texto foi, sim, inspirado pelo Espírito Santo, mas apesar de ter sido inspirado, o texto não foi preservado por Deus. É isso que vai dizer alguém que defende a teoria eclética e que também defende a inspiração do texto do Novo Testamento. Mas fica um pouquinho difícil de defender isso, você não acha? Por isso é que, para mim, pelo menos para mim, parece que só é razoável defender ou compreender que um cristão que crê na inspiração do texto do Novo Testamento deve também crer na preservação desse texto. Mas é óbvio que você é livre para crer em sentido contrário. Aliás, essa crença na inspiração e na preservação, poderíamos chamar assim, essa doutrina da inspiração e da preservação do texto do Novo Testamento, é inclusive objeto de confissões de fé da cristandade ao longo da história, como por exemplo a Confissão de Westminster. E como eu já mencionei, a única teoria que nos permite trabalhar com a ideia de preservação do texto do Novo Testamento, utilizando critérios objetivos, utilizando a avaliação objetiva das evidências existentes, é a teoria do texto majoritário. E mais do que isso, dentro desse ramo, dessa vertente aí da crítica textual, que é a teoria do texto majoritário, nós temos a teoria do Dr. Wilbur Pickering, que nos demonstra, também de forma objetiva, a partir da comparação entre grupos de manuscritos, nos demonstra a preservação do texto do Novo Testamento num grupo específico de manuscritos que é chamado de Família 35. A essa altura, esse aqui já é o segundo vídeo dessa nossa série, você já deve estar se perguntando, tudo bem,
Isso tudo é muito bonito na teoria. Mas como saber qual é o tipo de texto grego do Novo Testamento que foi traduzido aqui para a minha edição da Bíblia, para essa que eu uso aqui no dia a dia? Ou então, quais são as opções disponíveis existentes no mercado? Então, antes de aprofundar um pouquinho mais os aspectos teóricos aí, né, da crítica textual, tanto falando da teoria crítica, teoria eclética, quanto falando da teoria do texto majoritário, especialmente da família 35, antes de aprofundar esses aspectos teóricos, eu vou postar um próximo vídeo aqui de caráter mais prático, de cunho mais prático, falando aí das diferentes traduções da Bíblia, das diferentes traduções do Novo Testamento e qual é o texto que está por trás de cada uma delas e onde você encontra o texto majoritário, ou pelo menos algo próximo disso, né? E como você pode ter acesso ao texto da família 35. Então, se você quiser continuar acompanhando esse estudo sobre a crítica textual, o texto majoritário do Novo Testamento e especialmente a família 35, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de deixar um comentário. E até a próxima!